Graça e paz, amados do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título de hoje, irmão, tem forma de pergunta. E a pergunta é: o sofrimento é uma correção de Deus? O que você acha? Na verdade, essa era a teologia defendida pelo amigo de Jó chamado Eliú. O texto bíblico, irmãos, está em Jó capítulo 32, do 1 ao 4, Jó capítulo 34, do 1 ao 6, e Jó capítulo 36, do 1 ao 5. Diz assim, Jó 32, do 1 ao 4. Então, aqueles três homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus três amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Agora dá uma pulada aí para o 34, do 1 ao 6, irmãos. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi, vós sábios, as minhas razões, e vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito escolhemos para nós, e conhecemos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Agora pula aí, capítulo 36, do versículo 1 ao versículo 6. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião ao meu Criador, retribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um, que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo, ninguém despreza. Grande é em força de coração, palavra do Senhor. Queridos de Deus, amados do Senhor, antes de entrar nos objetivos da lição, me permita aqui dizer algo no nome de Jesus. O sofrimento na vida do cristão deve ser um meio pedagógico. Tiago fala sobre isso no capítulo 1, do 1 ao 4, ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersa saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando passardes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então veja, Tiago, irmãos, ele escreve a sua carta para ajudar os crentes dispersos a vencerem as provações que estavam expostos, buscando ao mesmo tempo o alvo da maturidade cristã. Não sei se você prestou atenção no que eu acabei de dizer, cara, que Tiago escreve uma carta aos crentes. Esses crentes, eles estão como? Estão dispersos. E além de dispersos, eles estão passando por provações. Então, Tiago, ele nos ensina aqui nesses 4 versículos do capítulo 1, que as provas são, primeiro, compatíveis com a fé cristã. Segundo, elas são variadas, ou seja, são várias, irmãos, multicoloridas, como diz, né, a palavra no original. Terceiro, ele fala que elas são passageiras e
graças a Deus por isso. E ele termina dizendo que essas provações, elas são pedagógicas. Então veja, depois Tiago vai nos mostrar como viver com sabedoria neste mundo, no meio das provações. Aí me fez lembrar Champlin, né? Citando Cícero, disse que a sabedoria é a princesa das virtudes, a fonte do conhecimento bem aplicado. Elizabeth George, comentando, Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6, diz que há 3 passos, irmãos, 3 passos apenas para conseguir sabedoria. O primeiro passo é pedir. O segundo passo é pedir a quem realmente pode conceder sabedoria, pedir a Deus. E terceiro passo, meu irmão, que não pode faltar na vida do cristão, é pedir com fé. Eita glória, aleluia. Podemos também, ou temos também que lembrar, irmãos, que o sofrimento ele serve para esmagar a soberba humana, polir o caráter do crente, prover crescimento e desenvolvimento ao cristão. E digo mais, quando o cristão passa pela escola do sofrimento, ele nunca mais é a mesma pessoa. Aí o Espírito trouxe, né, à memória alguns homens de Deus que passaram por muitas provações, mas venceram. Cara, lembra aí agora, no nome de Jesus, Deus trabalhou 25 anos na vida de Abraão antes de dar a ele o filho da promessa. Foram 25 anos de luta. Deus trabalhou 13 anos, cara. 13 na vida de José, meu irmão, antes de colocá-lo no trono. Foram 13 anos de muita batalha. Moisés, meu Deus, Deus trabalhou 80 anos antes de fazer dele o líder de Israel. E desses 80, 40 deles foram no deserto. Jesus trabalhou, irmãos, 3 anos na vida dos apóstolos antes de enviá-los ao mundo. Não por acaso, rapaz, não por acaso. O apóstolo Paulo pôde dizer, irmãos, sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como passar necessidade. Aí ele fecha com aquele versículo poderosíssimo, né? Que muita gente ainda não conseguiu entender, mas é poderoso. Ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele fala todas as coisas, ele está dizendo que ele pode passar necessidade e continuar de pé. Pode ter abundância e continuar de pé. Isso está em Filipenses, capítulo 4, né, irmãos? 12 e 13. Cara, esse, irmão, é o caminho que o Senhor quer que atingimos. Ser experimentados, amadurecidos, crescidos. E só é possível chegar a esse patamar, irmãos, quando ouvimos de verdade a voz de Deus no meio do sofrimento. Então, só dessa forma, irmãos, poderemos dizer com convicção, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós temos 3 objetivos para hoje. Primeiro, é explicitar que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio dos sofrimentos. Segundo objetivo nosso é destacar que a soberania de Deus não se sobrepõe ao seu amor. E terceiro e último objetivo nosso é afirmar, irmãos, que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades para nos educar. Pois bem, amados,
Eliú, ele faz 4 discursos. 2 deles estão ali, né, no capítulo 32 e 33. O primeiro, né? O segundo discurso está registrado no capítulo 34. O terceiro está registrado no capítulo 35. E o seu último discurso encontra-se ali no capítulo 36 e 37. Como muitos sermões que nós ouvimos, Eliú é mais convincente no início e no fim do que ali no meio da mensagem. Outra coisa, irmãos, outra coisa. Ele consegue comunicar 2 pontos de excelência. Eliú diz que Deus disciplina o homem a fim de desviá-lo do erro e colocá-lo no seu caminho, certíssimo. Outra coisa que ele diz é que Deus governa com justiça. Ele é justo. Outro fato confiável. Cara, o tema, irmãos, principal de tudo que Eliú tem a dizer pode ser declarado em 3 palavras apenas. Deus é soberano. Aleluia. Ele não é só bom o tempo todo, irmãos, como as pessoas estão acostumadas a dizer. Ele está no controle o tempo todo. Talvez você esteja perguntando aí agora, mas espera aí, mesmo quando eu adoeço? Sim, mesmo quando você adoece, ele continua no controle. Talvez você esteja se perguntando, mesmo quando não posso compreender a razão, eu vou responder, sim, mesmo quando não se sabe, né, explicar as razões. Talvez você esteja pensando aí agora, como está acontecendo comigo nesse exato momento, eu vou responder com certeza sim. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer algo. Deus nunca fica chocado. Deus nunca é pego de surpresa. Nossas vidas nunca estão, portanto, fora do controle dele. Mais ainda, amado, Deus não se sente obrigado a explicar a si mesmo. A verdade é que, mesmo que fizesse isso aí, nunca a maioria de nós continuaria, né, sem entender, porque os caminhos dele e o seu plano são profundos. Então, na esperança, meu amado, de gravar isso na sua memória, eu vou repetir. Deus é soberano. Ele não explica a si mesmo, nem deveria sentir-se obrigado a isso. O primeiro ponto da nossa lição, escute bem, vai dizer que o sofrimento é uma forma de revelar a Deus. Deus é soberano, rapaz. Deus é soberano. Jó capítulo 33, 14 e 15 diz: antes Deus falava 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visões de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormece na sua cama. Então veja, nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó porque Deus não lhe respondera. Para esse jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina que distingue, né, o Criador das suas criaturas. E nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca das suas ações nem do seu silêncio. Cara, irmãos amados, nós não podemos ignorar esta verdade. Que verdade? Eu vou repetir. Deus é infinitamente maior do que eu e você. E não precisa explicar acerca das suas ações, nem dos seus silêncios. E a maioria das pessoas estão sofrendo dentro das igrejas por ignorar essa verdade. Outra coisa que nós vamos ver nesse primeiro tópico da lição
é que o que priva o homem de ouvir a voz de Deus é o orgulho, irmãos. Ei, mesmo sendo um ser transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Por isso, Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, porque ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo, como nós lemos aqui, sonhos e visões. Então, de acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho do homem, que não lhe permite escutá-lo. O jovem, ele acredita que mesmo que Jó se considere moralmente puro, padece do pecado de orgulho. É isso que ele fala no capítulo 33, versículo 17. Então, na visão de Eliú, cara, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba que o conduziria à morte. Ainda no capítulo 33, outra coisa que nós vamos ver dentro desse tópico da lição é o mistério da redenção. Irmãos, escute só. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre ele e o homem. Isso está no capítulo 33, do 19 ao 22. Ele diz, também na sua cama é com dores castigado e com a incessante contenda dos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne aos olhos vistos e os seus ossos, que não se viam, agora aparecem. E a sua alma vai se chegando à cova e a sua vida ao que traz a morte. Ou seja, por causa dela, da enfermidade, ele pode enviar um anjo, é o que Eliú está dizendo, para anunciar já o seu dever, dizer o que ele tem que fazer e também interceder em favor da saúde do patriarca. Irmãos, dessa forma, esse mensageiro, ele anuncia o que é justo e bom, a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes da enfermidade. E aí você vai perceber que as funções que são atribuídas a esse mensageiro mediador fazem com que os intérpretes bíblicos vejam esse ser celestial como uma referência ao anjo do Senhor, ou seja, uma teofania do Senhor Jesus Cristo, como está em Gênesis 16, versículo 9, né? Gênesis 22, 11, Êxodo 3, versículo 2, Juízes 6, versículo de número 11. Não há dúvida de que esse mediador é a mesma testemunha celestial que Jó pedia que defendesse a sua causa, lá no capítulo 16. É o mesmo redentor que justificaria ele depois da sua morte, no capítulo 19. Então, nesse sentido, né, conforme podemos atestar no livro, o ministério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus em favor de Jó, para mediar a sua causa e resgatá-lo. É isso que ele fala no capítulo 33, do versículo 24. Então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Segundo ponto da nossa lição, segundo tópico da nossa lição, fala da justiça de Deus sendo demonstrada. Irmãos, quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com os seus amigos na acusação contra Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passam de insolência. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça conforme Jó deixou a subentender? Essa é uma pergunta. Por isso, né, contraria a sua própria natureza. É isso que ele fala no capítulo 34, o 10 e o 12. Ele diz: pelo que vós, homens de entendimento, escutai-no. Longe de Deus a impiedade, e o Todo-Poderoso a perversidade, porque segundo a obra do homem ele lhe paga.
e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Ou seja, para Eliú, o sofrimento de Jó é a justiça de Deus sendo demonstrada. Outra coisa que nós vamos perceber ainda dentro desse tópico da lição é o caráter, né, irmão, justo de Deus. Para não haver dúvidas, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. Então Eliú vai dizer o seguinte, que Deus age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Jó 34, versículo de número 11. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho, né? E eu acredito que seja isso mesmo, porque a melhor definição de justiça é essa, né? Dar a cada um o que é seu. Ele está correto. Segunda coisa que ele fala com relação ao caráter justo de Deus é que Deus, irmãos, não precisa prestar conta dos seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Jó 34, versículo 13. Outra coisa que ele fala, irmão, sobre o justo caráter de Deus é que, como provedor da vida, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Ainda estamos no capítulo 34. Ele diz também, Eliú, que o Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer seja reis, nobres ou pobres. Ainda estamos no capítulo 34, a partir do versículo 16. Ele diz também, com relação ao caráter justo de Deus, que Deus é onisciente, como tal, conhece os passos e as intenções de todos os homens, sem precisar inquiri-los em juízo. É o que ele diz ainda no capítulo 34, a partir do versículo 21. Outra coisa que ele vai dizer a respeito do justo caráter de Deus é que ele é justo para punir os maus, ainda no capítulo de número 34. Ainda vamos ver dentro desse tópico a defesa, né, da soberania, né, de Deus. Irmãos, atenta aí para essa pergunta que está em Jó 34, 33. Ele diz: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Eliú, ele encerra o capítulo mostrando, irmãos, a Jó, que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Por todo o livro de Jó, o autor destaca, irmãos, a soberania de Deus. Um exemplo disso está no claro uso da palavra todo-poderoso, que aparece 31 vezes. Soberano, irmãos. Ele é soberano. Para Eliú, né, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça, como Jó dera a entender. Todavia, irmãos, é preciso destacar, né, duas coisas sobre Eliú. Agora pega essa visão aí no nome de Jesus. Primeiramente, ele, assim como seus amigos, erra por partir do princípio que Jó havia cometido pecado. É bom lembrar que Jó não pecou em momento algum. Em segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca da sua misericórdia. Ou seja, para ele, o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima do seu amor, o que é um erro tremendo, crasso. Deus, irmãos, sem dúvida alguma, é justo, mas não podemos esquecer que ele é grandiosamente misericordioso. Outro tópico da lição fala
do sofrimento como instrumento pedagógico. Irmãos, o caráter, né, pedagógico do sofrimento você vai ver no capítulo 36, a partir do versículo 7 até o versículo de número 15. Dá uma olhadinha aí no nome de Jesus. Ei, há uma diferença, cara, entre o pensamento teológico de Eliú e o dos seus amigos. Ele faz Beldade e Zofar acreditam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e a sua recusa em reconhecê-lo. Eliú também acredita dessa forma, mas ele vai mais além. Embora compreenda que durante a sua aprovação Jó se comportou de forma pecaminosa, ele introduz a ideia de que o sofrimento tem caráter pedagógico. O caráter pedagógico do sofrimento, cara, está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Então, dessa forma, os justos, eles aprendem com o sofrimento. Então, Tiago, né, mais uma vez citando Tiago, ele ensina sobre o caráter, né, do sofrimento, pedagógico, melhor dizendo, do sofrimento. Não como Eliú, mas para uma igreja que, apesar de ser fiel, passa por tribulações, né? O que nós precisamos aprender, irmãos, na verdade, é lidar de forma sábia com o sofrimento. Ei, o alvo de Deus em nossa vida é a maturidade cristã. Tiago vai falar isso no capítulo 1. À medida que somos provados, precisamos pedir a Deus para nos mostrar o que Ele está fazendo. Deus, irmãos, nos prova para nos fazer desmamar de atitudes infantis. E para alcançar esse alvo da maturidade, Deus faz 3 coisas, segundo Paulo fala à igreja em Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Em primeiro lugar, há uma obra que Deus realiza por nós, que é a salvação. Em segundo lugar, há uma obra que Deus realiza em nós, que é a santificação. E em terceiro lugar, há uma obra que Deus realiza através de nós, o serviço. Eu falei no começo, vou lembrar aqui, meu irmão, no nome de Jesus, Deus trabalhou 25 anos na vida de Abraão, antes de dar a ele o filho da promessa. 13 anos na vida de José, antes de colocar ele como governador do Egito. 80 anos na vida de Moisés, antes de fazer dele o líder de Israel. Meu Deus do céu, amados. Jesus trabalhou 3 anos ali na vida dos apóstolos, antes de enviá-los ao mundo. Então, Tiago, ele nos ensina alguns princípios, né, para nós lidarmos com as provações. Em primeiro lugar, quando somos provados, precisamos pedir o que? Sabedoria, irmãos. Quando estamos sendo provados, precisamos de discernimento e sabedoria. Talvez você esteja se perguntando o que é sabedoria. Ei, é mais do que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecimento pode ser definido nesse texto como conhecer a Bíblia. Sabedoria, então, é usar bem a Bíblia. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. O sábio busca maturidade, não prazer, guarde isso. Há pessoas cultas e há pessoas tolas. Há pessoas que têm erudição, mas não sabem viver a vida nem fazer a escolha certa, irmãos. Quando estamos sendo provados, escute isso, precisamos de sabedoria para não desperdiçar as oportunidades que Deus está nos dando para chegar à maturidade. A sabedoria nos ajuda a entender como usar as provas para o nosso bem e para a glória de Deus. Em segundo lugar, irmãos, quando somos provados, precisamos conhecer o caráter de Deus. Tiago, ele nos ensina 3 coisas sobre o caráter de Deus, irmãos, que é da natureza de Deus dar, que Ele é a fonte da sabedoria, Ele é o doador. A generosidade de Deus é ilimitada. A generosidade de Deus não conhece limite nessa terra, é para todo mundo. A generosidade de Deus não conhece limite no céu, Ele dá liberalmente, irmãos.
a acolhida de Deus é garantida. Então, se você está no momento de dificuldade, né, passando por sofrimento, se achegue ao Senhor, se achegue a Deus. Deus não rejeita aquele que o busca, é o que diz o salmista. E em terceiro lugar, quando somos provados, precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. Paulo fala que as tribulações desse tempo não são comparadas à glória que há de por vir. Outra coisa, meu irmão, precisamos aprender a adorar a Deus na tribulação, no meio do tormento. No capítulo 36, versículo de número 26, Eliú afirma que Deus é grande e nós não o compreendemos. Cara, essa é uma verdade. Para ilustrar, né, o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação, como esse fato deve fazer com que Jó o reconheça, né? Não só o reconheça como grande, mas que o louve como tal. É o que ele fala no capítulo 36. A fala de Eliú, porém, irmãos, põe, na verdade, em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado significa a majestade de Deus, mas por outro lado murmurava contra ele. Nesse aspecto, ele o acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não pode coexistir, são atitudes excludentes. Então, Jó, no capítulo 37, a partir do versículo 6, ilustra ali de forma poética o pensamento do orador. É uma metáfora da situação do patriarca que, no meio da tormenta, em todo o seu impacto estrondo, pode contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus. Eu quero concluir, queridos, dizendo o seguinte: nós vimos três aspectos, né, da teologia de Eliú. Eliú defende o direito de Deus em ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Eliú acredita, né, que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu pecado. É uma verdade que o pecado dificulta, né, a comunicação entre o homem e Deus, mas o equívoco aqui foi associar o sofrimento de Jó ao pecado. Outra coisa que ele fala, que Deus tem o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. É uma verdade. O equívoco está em colocar essa soberania acima do amor de Deus. Outra coisa, ele vê no sofrimento um papel pedagógico. Cara, que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.